Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Esperamos que todos vocês estejam bem e seguros. E hoje vamos a mais um episódio da nossa série I Campioni d'Italia. Mas antes de começarmos o nosso episódio, eu vou fazer aquele pedido para vocês, rotineiro. Se vocês ainda não são inscritos no canal, estão aqui pela primeira vez e gostarem do nosso conteúdo, antes de mais nada, se puderem deixar aquele joinha para ajudar no nosso trabalho, na divulgação do nosso trabalho, né, para que o YouTube possa recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Além disso, se puderem ajudar-nos compartilhando com os amigos de vocês, a gente agradece. E vamos pedir também para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações de aviso de conteúdos novos, né? Relembrando que nós sempre colocamos 3 conteúdos semanais, terças e quintas às 7 horas da noite e domingo a 1 hora da tarde, como vocês podem ver lá na página do nosso canal. Caso vocês já sejam inscritos aqui, verifiquem se está tudo ok com a inscrição, com a ativação de notificações. E vamos ao nosso conteúdo de hoje, galera. No episódio 3 da série I Campioni d'Italia, como vocês já viram lá na capa do vídeo, falaremos da Juventus, claro, da Juventus. A série que está chegando ao seu 3º episódio. Nós estamos fazendo esse resgate de todos os campeões italianos em ordem cronológica. Começamos com Genoa, passamos pelo Milan e hoje vamos falar um pouco da Juventus, né? A Juventus, que tem o nome atual, né, Juventus Football Club, foi uma equipe fundada em 1897, é a segunda equipe mais antiga da Itália. Ela foi fundada por estudantes do Liceu de Turim, né, o Liceu Clássico Máximo d'Azeglio, sentados a um banco lá na Praça de Turim. Fundaram a então equipe e o clube, né, no caso o clube da Juventus, que não recebia esse nome quando foi fundado, né? A equipe foi fundada, o clube foi fundado com o nome de Sport Club Juventus. Bom, a Juventus é uma equipe do norte da Itália, mais precisamente da Città di Torino. Ela está sediada na Città di Torino, que fica na Regione di Piemonte. A gente vai colocar, como sempre, um mapinha da Itália aqui, para ajudar aos que porventura não estejam muito familiarizados com a disposição geográfica das regiões italianas. E além disso, podemos falar que a Juventus é a equipe de maior expressão nacional, né? A equipe que detém o maior número de títulos dentro do país. Em todas as competições nacionais, a Juventus é a recordista. Ao todo, dentro da Itália, são 59 títulos oficiais, sendo deles 36 títulos de primeira divisão, 14 títulos de Copa Itália e 9 títulos de Supercopa. Além disso, é uma equipe que tem uma projeção europeia e, ao todo, dos títulos mais importantes europeus, a gente pode destacar 4 conquistas, né? 2 Copas Champions League, e, além disso, mais 2 Copas UEFA, que hoje em dia é chamada de UEFA Europa League. Então vamos falar de curiosidades, né? Ao longo do vídeo eu vou trazer algumas curiosidades que para alguns de vocês pode ser que nem sejam tão curiosidades assim, porque a Juventus, assim como o Milan, é um clube mundialmente conhecido, mas ainda assim eu vou trazer as curiosidades. Vou iniciar com 2 aqui. Vou falar da primeira, que é acerca dos apelidos colecionados pela equipe de Turim, né? A Juventus, ao longo de sua história, ela foi adquirindo muitos apelidos. Dentre eles, a gente pode destacar aqui Le Zebre, Bianconeri, por causa da coloração das listas da camisa, né? Preto e branco, Madama, La Fidanzata d'Italia, mas com certeza o apelido que ficou mundialmente conhecido
quando se fala de Juventus é La Vecchia Signora, né, que tem a explicação de que a palavra vecchia em italiano significa velho, né, velha no caso, e é uma brincadeira que foi feita. Uma das explicações é que é uma ironia que foi feita, porque o nome do clube, Juventus, é uma palavra em latim que significa juventude, mocidade. Só que a Juventus, como eu disse lá no começo do vídeo, ela é um dos clubes mais antigos fundados na Itália. Então foi uma brincadeira que foi feita, né? Bom, a Juventus pode ter o nome de juventude, mas é o clube mais antigo da Itália, logo a gente pode chamar ela de vecchia, né? De velha. E até para tornar esse apelido mais respeitoso, a outra palavra, signora, que é um cognato do português, né? Senhora, é uma forma respeitosa de que os torcedores se refeririam à equipe, né? Que amam, né? Então seria a velha senhora respeitosamente brincando, dizendo que ela é uma senhora antiga, né? A outra explicação para o Vecchia também poderia ser por causa da Juventus ter começado a utilizar muitos jogadores experientes em seu plantel a partir da década de 30. Isso é uma característica bem interessante do clube. O clube sabe utilizar muito bem jogadores mais experientes, né? Ele faz uso corriqueiro de jogadores experientes em seu elenco. Além disso, outra curiosidade interessante da Juventus é quanto à coloração, né, do uniforme do clube. Na origem, o clube não jogava com as cores que vocês veem hoje os jogadores da Juventus trajando, né, o uniforme com as listas preto e branco. Na origem, o clube trajava exatamente uma camisa com essa coloração aqui, ó, rosa. Né? Os estudantes que fundaram lá o clube, quando o clube participou da sua primeira competição oficial, eles usavam lá camisas de coloração rosa, calções pretos e o detalhe, eles usavam gravata, eles jogavam de gravata, podia ser uma gravata comum ou uma gravatinha borboleta. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhada. E também na coloração preta. Só que tinha um problema que esse uniforme desbotava, né? Com a lavagem, desbotava. E aí, ao longo do tempo, foi se procurando alguns outros uniformes que não desbotassem. E um dos dirigentes da Juventus, né? Que fundou a Juventus, um dos sócios, podemos dizer assim, era um inglês, né? E ele teve a missão de ir procurar um material que não desbotasse. E lá na Inglaterra ele chegou a conversar com um amigo dele, que era torcedor e morador do condado de Notts, né, Notts County, e que apresentou o material do Notts County para ele, e a Juventus acabou adotando o uniforme e, por consequência, as cores do Notts County. Por isso a coloração preta e branca em listras verticais. Então vamos começar falando de história, né? Falar da história de sucesso e títulos da Juventus. Até por serem muitos títulos, eu vou fazer uma sequência aqui e eu vou falando dos títulos por períodos, né? Então esse primeiro período a gente vai falar aqui do período que se deu a fundação do clube até a década de 1920, em que no período foram conquistados 2 títulos apenas, 2 títulos de primeira divisão, um na primeira década de fundação do clube, né? Logo na primeira década de existência, no final dela, mais precisamente, em 1905, e o segundo título só foi conquistado lá na metade da década de 1920, mais precisamente em 1925-26. Aí tem umas explicações históricas, né? A equipe mais forte à época era o Genoa, né? Inclusive eu vou deixar aqui o card, no caso a playlist da série, para que vocês possam ver o vídeo do Genoa e do Milan também. E além disso tivemos uma guerra nesse período, né? A Primeira Guerra Mundial, então isso afetou bastante as equipes, não só a Juventus, mas todas as equipes italianas existentes. E nesse período existem 2 curiosidades, né? A primeira delas acerca de 1905, que foi o primeiro título. Logo após o primeiro título da Juventus,
ocorreu uma pequena rusga interna no clube, em que houve uma dissidência, né? E um dos componentes do quadro associativo da equipe, o suíço Alfredo Dick, acabou fazendo uma dissidência a ele e algumas pessoas que concordavam com as ideias dele, né? E isso deu origem a um outro clube de Turim que também vai ser retratado aqui na série, né? Mas eu já adianto o spoiler aqui que essa composição de membros dissidentes da Juventus associados a um outro clube que já existia à época fundaram o Torino, que é o rival histórico da Juventus. E além disso, né, a outra curiosidade que eu trago, a temporada 25-26, né, que esse título de 25-26 já foi conquistado sob o comando da família Agnelli. Ou seja, a família Agnelli já está intimamente ligada à Juventus desde lá dos seus primeiros passos no mundo do calcio. Óbvio que em 1925-26 não era o então Andrea Agnelli, né, o atual presidente, mas sim o seu avô Edoardo, que também foi o fundador da montadora Fiat, né, tão mundialmente conhecida, e o Edoardo era o presidente à época. Então chegamos aqui às décadas de 1930, 1940. A década de 1930 é uma das décadas especiais da Juventus, em que começa o primeiro ciclo vencedor da Juventus, a Juventus que teve 2 ciclos históricos vencedores nacionalmente falando, né? A de 1930 foi o primeiro, em que a Juventus conseguiu 5 títulos seguidos, desde a temporada de 1930-31 até a temporada de 1934-35, somando-se a ela os 2 títulos anteriormente já conquistados, a Juventus chega à década de 1940 já com 7 títulos de primeira divisão em seu hall de troféus. Além disso, no período foram conquistadas 2 Copas Itália, uma na década de 30, no final da década de 30, mais precisamente na temporada 37-38, e o outro título, o segundo título de Copa Itália da Juventus, que chega já na década de 40, mais precisamente na temporada 41-42. Além dessa curiosidade já trazida acerca do recorde histórico, né, de sequência de títulos conquistados pela Juventus, eu destaco que em 1930 o técnico, o Carlo Carcano, foi quem deu a origem a esse time multicampeão nacional da Juventus, em que a base desse time também serviu de base para a seleção italiana, que conquistou a primeira Copa do Mundo em 1934 em solos italianos, né? A Itália foi a primeira bicampeã do mundo, 34 e 38, o primeiro título, 34 foi na Itália, 38 foi na França, e a Juventus serviu de base em 34 para a seleção italiana. E chegamos então às décadas de 1950 e 1960, em que nesse período, né, um período também de bastante sucesso nacional para a equipe de Turim, né, a Juventus consegue conquistar mais 6 escudetos, né, 1949-50, a temporada de 50-51, a temporada de 57-58, e além disso 59-60, 60-61 e 66-67, e além disso mais 2 títulos de Copa Itália, né? Um em 58-59 e o outro em 64-65. Uma característica interessante da Juventus nesse período, uma curiosidade no caso, é que surge aí a partir do ano de 1958 até o ano de 1961, né, surge aí um trio bem expoente historicamente na equipe de Turim, né, o Il Trio Magico, que foi intitulado esse trio de jogadores, composto pelo Omar Sivori, né, um expoente jogador histórico do calcio, um ítalo-argentino. Além dele, o jogador John Charles,
um jogador galês. E dos três, o que teve maior expressão na Itália e principalmente na Juventus é o Boniperti, né? O Giampiero Boniperti, um jogador, um meio-campista, atacante, loirinho, que além de ser um lendário jogador da Juventus e da Itália, ele chegou a ser presidente do clube e faleceu agora recentemente, né, em 18 de junho de 2021. Uma outra curiosidade interessante guarda ao título, né, de 57-58. Após esse título, a Juventus chegou à incrível marca de 10 títulos italianos alcançados, né, de primeira divisão. E na Itália, quando um clube consegue atingir a marca de 10 títulos de primeira divisão, esse clube passa a ter o direito de ostentar uma estrela dourada acima de seu escudo, né? A Juventus hoje tem 3 estrelas acima de seu escudo, e o primeiro deles, né, foi conquistado após o título de 57-58. Chegamos ao período da década de 1970 e 1980, uma década também recheada de títulos nacionais, mas a partir dessas 2 décadas a Juventus já começa a ganhar a sua expressão internacional, né? Já começa a ganhar expressão na Europa. Na década de 70 foram conquistados mais 5 Scudettos nas temporadas de 1971-72, 72-73, 74-75, 76-77 e 77-78, além da Copa Itália de 78-79 e na década de 70 foi conquistado seu primeiro título europeu, a Copa UEFA, que não é a Copa dos Campeões da UEFA, que é a atual Liga Europa, que foi conquistada na temporada de 1976-77. Uma curiosidade desse período, né, dessa década, é que o Giampiero Boniperti, que a gente falou dele no período das décadas passadas, se torna presidente da Juventus, e em 71-72 ele já conquista o seu primeiro título presidindo a equipe de Turim. Em 1980 continuou-se as glórias nacionais e mais títulos internacionais foram adquiridos. Dentre eles, o mais importante título europeu, a Champions League, que foi conquistada na temporada de 84-85, um time histórico da Juventus, que tinha nada mais nada menos do que Platini e Paulo Rossi em seu elenco, 2 jogadores, super jogadores, 2 jogadores que já foram eleitos os melhores jogadores do mundo. E além disso, além da Champions League, mais uma Copa UEFA foi conquistada em 1989 e 90, e além disso 4 Scudettos na temporada de 80-81, 81-82, 83-84 e 85-86. Além deles, mais 2 Copas Itálias, 82-83 e 89-90. Vale ressaltar que em 81-82 a Juventus consegue o seu 20º título de primeira divisão italiana, ou seja, passa a ter direito de ostentar, né, 2 estrelas douradas acima do seu escudo em sua camisa. Chegando ao período que compreende as décadas de 1990 e 2000, né, a gente chega a uma condição em que a Juventus já tinha mais de 20 títulos italianos, em que nesse período foram conquistados mais 3 Scudettos, 1994-95, 1996-97, 1997-98, além da Copa Itália de 94-95 e as 2 primeiras Supercopas italianas da Juventus, em 1994 e 1997. Além disso, a Juventus conquista mais uma Copa UEFA, de 1992-93. Esse título de 1992-93 da Copa UEFA foi
rapidamente retratado quando falamos do Idol Historic no episódio do Baggio, né? Porque o Baggio teve um protagonismo muito grande nesse título, inclusive no jogo final vencido em Turim por 3-0, em que ele dá um passe de calcanhar para o Andreas Möller fazer o gol, o terceiro gol. É um ciclo que se notabilizou por mostrar ao mundo, né, o Marcello Lippi. Marcello Lippi era o treinador da Juventus à época. Além disso, né, o título de Champions conquistado na temporada, o segundo título de Champions conquistado em 1995-96, a Juventus tem 2 títulos de Champions, aquela partida dramática contra o Ajax, né, em que o Ravanelli faz um gol, a partida termina empatada e vai até os pênaltis, a Juventus acaba conquistando seu segundo título de Champions League nos pênaltis contra o Ajax. E também temos que esse período é uma década bem polêmica, né? Vale lembrar que tivemos um escândalo deflagrado às vésperas da Copa de 96, um esquema de corrupção no futebol italiano, intitulado Calciopoli, né? Ou Calciopoli, em que a Juventus e algumas outras equipes acabaram sendo punidas, a Juventus mais severamente por participar ativamente, ter membros do clube participando ativamente do escândalo, né? Foi relegada à Série B na temporada 2005-2006, disputou e venceu a Série B em 2006-2007, né? Mesmo começando o campeonato com menos 9 pontos, mas além da Juventus, Fiorentina, Milan, Lazio, Reggina e Arezzo também tiveram punições atribuídas a essas equipes. Nenhuma dessas equipes chegou a ser relegada à Série B, mas ainda assim também estiveram envolvidas e sofreram punições. E chegamos enfim ao período que vai concluir o nosso vídeo, o período que perfaz as décadas de 2010 até o período atual, 2021, em que dentro desse período aí nós tivemos um segundo ciclo histórico de sequência de títulos, né, seguidos da Juventus, mais expressivo até do que o primeiro em 1930, em que nesse período a Juventus conseguiu nada mais nada menos do que 9 Scudettos seguidos, né, que começou lá na temporada de 2011 e 2012 e foi terminar em 2019-20, né? Foi o último título dessa sequência, porque na temporada seguinte essa sequência foi interrompida. Dentro desse período, vale destacar que 2 treinadores foram projetados, né? Ficaram marcados na história. O primeiro deles, o Antônio Conte, que no período conseguiu levantar o troféu da Série A 3 vezes, nas temporadas de 2011-12, 12-13 e 13-14, e após ele, né, o treinador de maior sucesso no período, o Massimiliano Allegri, que inclusive é o técnico atual da Juventus novamente, levantou mais 5 vezes o troféu da Série A e ainda fecha essa sequência com um título do Maurizio Sarri. Além dos 9 títulos italianos de primeira divisão conquistados pela Juventus, foram adicionados mais 5 Copa Itálias no período 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 e 20-21, além das outras 5 Supercopas italianas, né? 2012, 2013, 2015, 2018 e 2020. E vamos trazer mais curiosidades. No período, como eu disse, é a segunda sequência vitoriosa, ciclo vitorioso da equipe em sequenciamento de títulos, né? É ainda até melhor do que o de 1930, do período de 1930. Dentre todas as equipes italianas, a Juventus é a que possui 2 das 3 sequências históricas de todos os clubes, né? A outra, como eu disse, é da Internazionale, que também tem um pentacampeonato. Inclusive no período em que ocorreu a deflagração, né,
do escândalo de corrupção. E além disso, André Agnelli, neto do Eduardo Agnelli, que foi o primeiro presidente da família, né? Participa, né, dessa era vitoriosa da Juventus como presidente. Ele assumiu a cadeira de presidente em 2010. Como eu disse, Antônio Conte e Allegri são os maiores vencedores no período, e a Juventus estabelece uma hegemonia em que em alguns pontos ficam bem marcados, como a defesa muito sólida da Juventus, né, em que um trio se destacou e até serviu como base para a seleção italiana, o trio BBC, no caso, que é Bonucci, Barzagli e Chiellini. Dentre esses três, Bonucci e Chiellini ainda jogam profissionalmente, ainda que com idades já avançadas e mais para fim de carreira. O Barzagli já pendurou as chuteiras. E a curiosidade, para encerrar o vídeo, esse longo vídeo, espero que não tenha ficado muito cansativo e espero que as curiosidades tenham até trazido uma dinâmica para o vídeo. A curiosidade final que eu deixo para vocês, e aí a gente encerra o vídeo, é que nesse período, né, no final desse período, na verdade em 2013-14, a Juventus consegue o seu 30º título de primeira divisão e passa a poder ostentar a sua 3ª estrela dourada acima do seu escudo. Ressalto novamente que a Juventus tem 36 títulos oficiais de Série A, né? Então a Juventus está caminhando para a 4ª estrela dourada, mas atualmente são 3 estrelas douradas que a Juventus ostenta acima do seu escudo. Então é isso, galera, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos, que nós preparamos para vocês. Desculpem se ficou um pouco longo, mas não tem muito como reduzir. A gente fala de um clube histórico que detém muitos títulos, mas a gente tentou aí condensar o máximo que deu. São muitas informações. Vale ressaltar que essa série é uma série que a gente já tem ela redigida em texto lá no Instagram. Então, mais uma vez eu faço eu peço aquela contribuição de vocês, que além de se inscreverem no canal, ativarem os sininhos, se gostarem do conteúdo, deixarem o like, que vocês também sigam-nos nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para que vocês estejam por dentro de todos os conteúdos que o Papo Calcio oferecer para vocês. Lembrando que o trabalho é feito exclusivamente para vocês. Peço para que, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, sugestão, deixem aqui mensagens no campo de comentários. A gente sempre procura responder o mais rapidamente possível a vocês. No mais, me despeço por aqui. Agradeço demais a participação e a contribuição de vocês. Grazie mille e arrivederci.